Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite baseado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o livro dos médiuns com a questão 106. Vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, somos todo gratidão por mais esta semana, por mais esta possibilidade de desenvolvimento, por mais esses dias com provas, expiações e melhoras. Possamos contar com o abraço caridoso do Mestre Jesus, com o abraço caridoso da espiritualidade amiga, um abraço caridoso dos mentores, um abraço caridoso dos irmãos do plano corpóreo e espiritual. E que possamos, no breve estudo de hoje, alcançar os nossos objetivos, que é entender para aplicar e aplicar para seguir. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo espírito Hermance Dufour e psicografado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. A gente sempre lembra que às segundas transmitimos o livro dos médiuns, às quartas o livro dos espíritos, e às sextas o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. A gente sempre faz isso pelo YouTube, sempre às 19h30. A gente replica esses estudos lá no Facebook e coloca uma ou outra tira lá no Instagram. Agradecemos imensamente o carinho da sua visita, inscrição, like, porque é isso que nos incentiva a continuar com o canal e é isso também que faz com que o canal cresça. Inclusive, quando você se inscreve, quando você coloca lá o seu joinha, você está nos fazendo uma doação, né? Porque a gente acaba tendo naquele ato motivação para continuar. Essa é a doação que a gente pede nesse meio digital, antes chamado de meio virtual. A gente não tem boa noite hoje porque precisamos gravar o estudo. Assim sendo, vamos para o nosso estudo. Nós estamos falando do livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Foi escrito por Allan Kardec em Paris, publicado em janeiro de 1861. Nós estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 6 das Manifestações Visuais. É o ensaio teórico sobre as aparições. Esse ensaio teórico sobre as aparições, ele vem da questão 101, vamos até a questão 107. Portanto, a gente tem mais uma semana
de estudo para fechar esse ensaio teórico das aparições, sobre as aparições, onde Kardec vem versar como se dá essa aparição. A gente já falou bastante disso e hoje ele traz um único parágrafo, um parágrafo, inclusive, bem pequeno, a gente separou em 3 lâminas, mas já forçando, né? Porque com uma lâmina só daria para colocar o parágrafo. E Kardec fala, outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, Kardec aqui traz que não adianta, o espírito passa por qualquer lugar, mas hoje a gente já tem a atualização dessa informação. E na atualização dessa informação, o que a gente tem é que, dependendo do lugar e dependendo do nível do espírito, ele vai ter dificuldade em atravessar. Uma casa onde predomina a harmonia, onde predomina o equilíbrio, a paz, um espírito de nível inferior, ele não consegue nem passar do portão, ele não consegue entrar. Via de regra, quando existe uma relação tida como saudável, os espíritos mais elevados, eles abandonam o quarto para nos deixar sozinhos. Quando a gente tem aquela relação em que a gente começa a evocar um sem fim de coisas pouco positivas ou até negativas, a gente atrai, então, para aquele ambiente espíritos concordantes com essas ideias, porque, ao pensar a menos, a gente acabou abrindo as portas e possibilidades. Isso é muito importante eu ter claro. E Kardec continua para a segunda e última lâmina. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Então, todos nós podemos receber essa. E a locomoção do espírito, a gente está falando aqui de espíritos já estudados, equilibrados, né, e harmoniosos em si, ele consegue também se locomover na velocidade com que conseguimos pensar. Ele pensa em estar em um lugar e no mesmo instante ele já vai estar. É isso. Era realmente um parágrafo bem pequeno. A gente estudou o livro dos médios, o guia dos médios e dos evocadores, como tem pouquíssimo tempo que a gente leu tudo, eu não vou ler toda a nossa despedida, a gente vai para uma prece e volta para um breve agradecimento e tchau. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade,
Ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem, que assim seja. Graças, graças a Deus. A gente sempre fala e não cansa de repetir e vigiar e orar. É um dos melhores caminhos para o progresso, né? E que pedimos sempre para que você não desista de você. Você é a peça mais importante para esta vida que só você tem como levar. E assim, a gente agradece imensamente a sua presença, agradece o carinho do seu like, da sua inscrição e o convida para quarta-feira estarmos aqui mais uma vez, quarta-feira, ao vivo, sem dúvida alguma. Gente, grato, 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 gratíssimo. E até quarta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.